Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Dono. Hoje eu estou aqui com meu amigo, parceiro, amigo de verdade, tá? Felipe Fagundes. Felipe com uma história muito legal para contar, das peripécias da fisioterapia, indo para combinativa e agora a RAI Saúde. Trouxe ele justamente para a gente falar aí dessa trajetória, né? Ele virou agora um dos sócios, é o CEO da RAI. Contar um pouquinho aí da trajetória dele, né, do que a gente, da passagem dele um pouquinho também pela mentoria aqui, na época com a turma, né, a Renata, a Patrícia, uma galerinha aí que a gente fez um trabalho legal, e como é que ele está trabalhando agora para levar a RAI para outros patamares aí, né, uma empresa startup, que já nem é startup mais, né, já passou por diversos momentos aí. Então, primeiro, obrigado, Felipe, por você ter despendido seu tempo de estar aqui batendo um papo com a gente. Bora começar. Imagina, obrigado pelo convite, é sempre um prazer. A gente, mais do que dividir insights e estudos e tudo mais, a gente divide aí uma grande amizade, então para mim é um prazer aí estar com você. Obrigado. Então vamos lá, me apresentar. Eu sou o Felipe, eu sou fisioterapeuta de formação inicial. Eu fiz meu mestrado, meu doutorado, tive minha carreira dentro um pouquinho da academia de pesquisa, de graduação e pós-graduação, também na assistência, então atendendo e tudo mais. E aí lá em 2016 o bichinho do empreendedorismo me picou, porque eu percebi que não tinham me contado que o que eu fazia dentro do consultório não era escalável. E aí eu falei, pô, eu não me vejo atendendo ou vendendo meu tempo daqui 20 anos, então eu preciso fazer alguma coisa que me dê um pouquinho mais de suporte para o que eu quero construir, né? Então eu fiz algumas formações dentro de gestão, dentro de métodos ágeis, dentro de tecnologia e inovação, e acabei tendo duas EdTechs, que a gente chama, que são empresas de tecnologia em educação, ainda no ramo da fisioterapia. Tive um pezinho grande, um pé um pouquinho dentro do marketing digital com a Combinativa, era quase como se fosse uma agência de lançamento digital, e hoje eu estou voltado para uma Health Tech, que é uma empresa de tecnologia de dados em saúde, uma startup em saúde, e aí a gente pode comentar um pouquinho mais, mas basicamente a gente tem ajudado convênios de saúde e sistemas de saúde a reduzirem custos por meio da tecnologia, dados e etc. Legal. Felipe, só pra gente dar uma passada aí, né? Quando a gente sai de uma profissão, né? Eu tenho vários clientes que são da área da saúde, já tive até mais, né? Hoje em dia tem até pouco, mas médicos, dentistas, fisioterapeutas, enfim, o que não é diferente também de, sei lá, advogados, né? Autônomos e tal, a gente tem uma certa cabeça, né? Você se forma, você é especialista e tal. Como é que foi pra você essa virada de chave, quando você disse que o bichinho do empreendedorismo te picou? E aí? Cara, eu acho que a gente tem um grande problema na educação de base. E aí talvez seja a educação de base do enfim, ensino superior mesmo. Nós formamos técnicos. A gente, pelo menos, eu acredito que nas outras profissões não seja diferente. Aí médico, dentista, enfim. Mas fisioterapia eu falo com um pouquinho mais de propriedade, mas nós formamos técnicos. Uhum. O profissional, ele aprende no primeiro ano a base, depois ele aprende os problemas, no terceiro ano ele aprende como resolver esses problemas e no quarto ano, basicamente, ele testa isso em ambiente real. Essa é a graduação, eu acredito que em fisioterapia, em odonto, a medicina, de maneira muito geral e muito simplista, é isso. Então a gente aprende a usar o martelo para bater num prego e ponto, acabou. Isso eu entendi naquele momento que era muito limitado. A gente não aprende a virar empresário, a gente não aprende a fazer conta, a gente não aprende a ter quiçá olhar para ter uma clínica de fisioterapia. Não, repito, nós formamos técnicos. Sim, você quer atender paciente, né? Exato. Tanto que assim, mais se você perguntar para acho que para imensa maioria dos estudantes hoje, qual é o seu sonho maior? Ter uma agenda cheia. Sim. Mas daí quando o cara tem a agenda cheia, ele percebe que ele percebe que ele não tem tempo para nada. Sim. E aí assim, poxa, E aí é legal você puxar isso porque assim, foi nesse momento que eu precisei olhar para mim, para os meus valores. O que era importante para mim? Era ter a agenda cheia,
vender o meu tempo e entender como é que aquilo ia funcionar financeiramente, ou os meus pilares, os meus preceitos e os meus valores eles iam para um outro lado. Então para mim é muito simbólico isso, porque foi nesse momento que eu falei, peraí, mas o que eu quero para minha vida? Sim. Coincidentemente ou não, e na verdade minha grande faísca disso tudo foi a minha primeira filha, foi a gravidez da Bia, que eu olhei e falei, cara... Ela já está com quantos anos? A Bia está com 5 anos. 5 anos. E aí nesse momento foi a faísca para mim, para eu falar assim, peraí, mas quando ela tiver 2 anos, eu vou estar aqui atendendo 10, 12, 15 pacientes por dia? Não, cara, eu quero acordar com ela, eu quero tomar café com ela, eu quero levar ela na escola, eu quero voltar, eu quero andar de bicicleta com ela no final do dia. E como é que eu faço isso vendendo o meu tempo? Sim. Né? Então, e aí foi um momento bem importante. Eu acho que olhar para si, para os meus valores naquele momento foi absolutamente decisivo para eu poder entender para onde eu ia. Legal, aí nessa época nasceu a Combinativa, né? Você foi aí meio que pro marketing digital, fez uma sociedade, Isso, né? Na verdade um pouquinho antes, nasceu a Fisioplay primeiro. Ah, tá. Na Fisioplay era um Netflix de fisioterapia, numa época que ninguém falava de plataforma de vídeo direito. A gente teve boas experiências legais de produzir um produto digital, montar uma plataforma, colocar para vender. Era um Netflix baseado no básico da fisioterapia, então era muito voltado para estudantes de fisioterapia. Chegamos a ter 1.000 usuários, 1.000 clientes pagantes, foi super legal a experiência. Até hoje está ativa. A segunda experiência foi a Fisio em Ortopedia, que era basicamente a mesma coisa, só que num nível um pouco acima, num nível de pós-graduação. E aí a gente aprendeu, a gente achava, né, pelo menos que a gente tinha aprendido a fazer o lançamento digital, que basicamente é você pegar um especialista e lançar esse cara na internet. De novo, na época que ninguém fazia isso direito, não se sabia muito bem como fazia, a gente teve algumas experiências legais e montamos a Combinativa, que era basicamente uma agência para poder cuidar dessas contas de marketing, desses especialistas e tudo mais. Foi uma baita experiência. Imagina. Foi um total hands-on de aprendizado, né? A gente fez curso pra caramba, mas tudo autoconsumível, né? A gente foi buscando na raça. Foi uma baita experiência. Mas aí, nesse ciclo, não sei se você quer falar mais disso. Não, pode falar. E aí, nesse momento, nesse ciclo, até um outro, talvez o segundo grande ponto marcante aí, pensando em carreira, foi quando eu percebi que não dava para abraçar o mundo. Que eu estava com tocando 9 projetos ao mesmo tempo, atendendo, dando aula, era graduação, pós-graduação, tinha Fisioplay, tinha Fisiortopedia, tinha... Aí eu falei, pô... A agenda cheia de novo, só que com outros projetos. Só que ao invés de vender o tempo para o meu paciente, eu estou vendendo o tempo para os projetos. Eu falei, cara, é uma porcaria, né? Aquela coisa de você separar o foco. E é muito real, muito real. Aí vocês já devem ter visto isso em vários vídeos aqui, o lance do foco. Se você não foca em nada dá muito certo. E aí foi quando eu falei, não, para tudo, fecha tudo. Eu entendi que a minha jornada dentro da educação, ela tinha se encerrado ali. Eu não tinha mais prazer de fazer a educação para fisioterapeutas. E eu fui muito sincero comigo em relação a isso, quando eu decidi isso. Tem que ser, né? Eu fui muito sincero em relação comigo. Falei, não me sinto mais... Não tenho mais prazer de fazer isso. E aí a gente decidiu dar um shutdown nesses projetos. Aliás, eu decidi dar um shutdown porque os projetos continuaram. A Fisiortopedia hoje, ela é uma gigante. Acho que no Brasil é a maior plataforma de vídeo para fisioterapeutas. E eu tenho um puto orgulho disso. E aí eu decidi me afastar e falar, eu preciso entender para onde a vida vai me levar. E eu fiquei, 4 meses assim, só atendendo de volta. Tentando entender para onde a vida ia me levar. E aí vem próximos passos aí e tal. Legal. Foi nessa época que você participou da turma aqui que eu fiz? Uma das turmas que eu fiz de mentoria? Já não? Foi antes, eu já tinha participado. Tá, aí depois você resolveu encerrar as atividades da Combinativa, né? Isso. Se adaptar aí ao mundo. Hoje você ainda atende, né? Você tem os seus Eu atendo muito pouco, eu tenho 2 ou 3 períodos na semana que eu atendo, eu reduzi bastante.
Mas é só para assim, para ter ali, eu tenho, ok, atendo, porque eu gosto, porque tenho contato com pacientes que são super amigos e tal, então eu tenho minha rotina ali, mas hoje o restante todos os outros períodos é dedicado para E fala um pouquinho da Rai, cara, como é que ela nasceu? Vocês receberam um aporte externo, ela passou por uma caralhada de coisas, né? Tá passando, né? Tá passando, na verdade. Cara, investir em tecnologia, em startup no Brasil, em saúde, é hard. É hard, porque assim, primeiro, investir em tecnologia. As pessoas não estão acostumadas tanto a entender um produto startup, né? Então, por definição, startup é um time, uma empresa que tem por objetivo resolver problemas grandes de maneira rápida e escalável. Escalável significa que a gente consegue entregar o trabalho, ou seja, vender mais o produto ou algo, ou seja, impactar mais pessoas ou clientes sem que o nosso custo base aumente proporcionalmente. Então, a startup por si, ela precisa ser escalável e geralmente a tecnologia é o motivo pelo qual isso torna-se escalável. Então, esse modelo de tecnologia ainda não talvez agora está ficando mais comum, mas não é tão comum. Ainda mais um fisioterapeuta partir para uma empresa de tecnologia não é tão comum assim. Então, primeiro desafio é esse. Segundo desafio, saúde. O sistema de saúde do Brasil, ele é extremamente regulado, extremamente resistente a mudanças. Então, difícil de entrar. Então, a gente vê as curvas de crescimento de startups, por exemplo, de marketing, startups de vendas, startups enfim, que entram no mercado, mas food de tech, outros nichos diferentes. Né? A curva de crescimento ela é muito rápida. Rápida, do tipo, em 1-2 anos, a startup decolou e está indo embora. A curva de crescimento da Health Tech é de 3 a 4 anos. Porque tem esses lances de regulação, as negociações são extremamente morosas e tudo mais, enfim. Então tem sido um baita desafio. E dentro desse mercado, a Rai especificamente, a gente tem um termo que a gente usa que é o pivoteamento, né? O pivotar. O pivotar nada mais é do que, por conceito e por cultura nossa da startup, é assim, a gente coloca um produto, testa ele rápido, valida ou invalida. Se validar, a gente continua fazendo ele. Se invalidar, a gente encerra e vamos ajudar o mercado de uma outra forma. Sim. E aí, imagina, dentro do mercado de tecnologia, Health Tech, a gente precisando fazer esses ciclos de tentativa, né? Então a Rai, ela passou por alguns ciclos de pivotagem. A Rai nasceu inicialmente para ser uma plataforma de teleatendimento para ajudar empresas, para diminuir absenteísmo, afastamento do trabalho. Era como se fosse um pronto-socorro no celular do empregado. Foi muito interessante porque a gente levou isso para teste. Putz, que legal, na teoria muito legal, bacana, a gente reduz, o cara não precisa sair do posto de trabalho e ir pro pronto-socorro e tal, ele já tem ali e tal, ok, mas a gente foi barrado, a gente recebeu esse primeiro impacto porque eu dependia do engajamento do funcionário. Então a empresa não ia me pagar se o funcionário não estava engajado. E qual é a cultura que a gente tem de autocuidado? Nenhuma, zero. Então quando a gente foi confrontado com isso, a gente falou, não vai dar, assim. Não é por aqui que a gente vai. Por mais que, e é muito marcante isso, olhando agora, é muito marcante isso na nossa história, por mais que o romantismo por trás disso faça muito sentido. Sim. Mas... E tem várias empresas que ainda são assim, né, cara? A ideia é super legal, mas por um motivo ou outro não vinga. Mas o mercado, ele é feroz em relação a isso. Então a gente falou, não, deixa quieto. E aí veio pandemia. Aí na pandemia a gente falou, bom, deixa eu ver o que eu tinha aqui e o que eu posso fazer aqui. Aí a gente desenvolveu uma plataforma de teleatendimento para fisioterapeutas, específica para fisioterapeutas. Foi muito legal a experiência. A gente colocou 120 plataformas no ar, Brasil inteiro. Praticamente todos os estados tinham plataforma da Rai rodando. Fizemos um período freemium, que é um período de uso de graça. Pandemia, tava todo mundo zoado. A gente fez
16 de abril de 2020 a gente liberou a plataforma. Foi um negócio muito rápido. Em um mês assim a gente deixou a plataforma pronta para rodar. Foi muito legal, foi uma baita experiência bacana. Só que daí depois, quando acabou o período de teste, a gente vai para os processos de negociação, vendas, comercial e etc, né? E a gente via que os fisioterapeutas estavam usando, estavam consumindo e estavam vendendo por ali, usando aquilo como uma ferramenta de trabalho, né, cara? E aí a taxa de adesão foi ridiculamente baixa de compra. Então a gente tinha 120, acho que, sei lá, 6 se mostraram interessados em pagar. Exato. E aí a gente ouviu demais, não estou usando muito, vou fazer por aqui e tudo mais. E a gente via que a pessoa fazia, sei lá, 30, 40 atendimentos pela plataforma. E aí foi uma baita frustração, né? Claro. A gente falou, cara, poxa vida, o que a gente está fazendo de errado? Exato, exatamente. Ou talvez seja uma característica do mercado mesmo, de não entender muito bem essa relação de eu estou com uma ferramenta, eu vou pagar pela ferramenta para gerar mais valor, porque eu estou entregando. De novo, romanticamente falando, é muito legal, mas o mercado não aceitou. Bora, vamos pivotar de novo. E a gente falou, a gente precisa olhar para lugares onde os problemas sangrem de verdade. Onde o dinheiro está e aonde o dinheiro é desperdiçado. E aí a gente parou num paradoxo que é assim, fisioterapia de convênio. É ruim porque paga pouco ou paga pouco porque é ruim? Ninguém sabe responder galinha ou ovo, né? Ninguém sabe responder essa pergunta. Uhum. E aí a gente ficou discutindo em cima disso e entendeu que a gente só ia conseguir responder se é ruim porque paga pouco ou se paga pouco porque é ruim, se a gente medisse a qualidade do que estava sendo entregue. Sim, claro. E o maior interessado da gente medir a qualidade do serviço que está sendo entregue, claro, é o paciente, mas sem dúvida nenhuma é quem está pagando por isso. Pô. Uhum. Então a gente olhou para os convênios e falou, convênio, eu consigo medir a qualidade dos seus prestadores. E aí, com esse discurso, o mercado colou um pouco mais. E aí foi onde a gente conseguiu o investimento anjo da Bossa Nova, que hoje é o maior fundo de Venture Capital especializado em startups em estágio inicial. Eles já investiram, semana retrasada, eles bateram um número de 1.000 startups investidas. Isso é um número absurdo de alto. E aí a gente foi investido por eles. Eles entraram, né, como investidores anjo, e a gente pôde fazer esse ciclo de vamos lá, vamos desenvolver a plataforma, vamos colocar a tecnologia, vamos amadurecer a tecnologia e vamos ver o que acontece. E aí o ano passado todo foi esse ciclo de desenvolver a plataforma, buscar o cliente, buscar a validação. A gente conseguiu validação com um player grande, com a Unimed. Foi muito legal, a gente começou com um ambiente de testar as clínicas de fisioterapia e logo em seguida a gente entendeu que dava para a gente fazer com todos os prestadores, de hospital, a exame laboratorial, as clínicas de fisioterapia ou os ambulatórios médicos. A gente conseguia fazer isso nesse modelo. E aí hoje, nesse momento, a gente está exatamente nessa quarta validação desse produto mais robusto, tá? Mas a gente está sentindo uma resistência grande. E aí até legal a gente bater esse papo. Geralmente esse é um papo em off, com, sei lá, às vezes tomando um café ou até um vinho, mas vou jogar aqui. A gente tem sentido uma grande resistência do mercado em fazer a gestão baseado em dados de qualidade. Sim. E não em dados financeiros. Então a gente já ouviu coisas do tipo: não tô nem aí, e aquela frase que todo mundo conhece do andando e tudo mais e tal, mas não estou nem aí para qualidade, eu quero saber do meu EBITDA. Sim. Então a gente tem ouvido muito isso, e aí isso tem feito a gente pensar em seguir talvez um cheiro de onde está realmente o problema, mas estamos em período de aprendizagem 100%. Imagino. E assim, não é fácil, né? Porque se você olhar, você tem que evoluir, você tem que ganhar dinheiro, né? Ela tem que dar resultado financeiro tanto para quem investiu e também para quem está lá, porque, né, tem que pagar o salário de todo mundo. E esses exercícios de crescer, vender, exercitar, aí deve ser punk. Hoje, se você fosse me dizer assim, uns 2, 3 dos principais desafios, que eu acho que devem ser vários, né? E esse do mercado do externo você já falou, né? Que é
a opção, opção talvez não, mas assim, eu não estou tão preocupado assim com a qualidade nesse primeiro momento. Eu quero ter o retorno financeiro porque eles também querem ver a cor do dinheiro, né? Claro. Mas olhando como CEO, né, como quem lá começou a empresa, buscou um investimento, batalhou e agora formou um time e tal, o que você está vendo aí de empresarialmente, né? Até porque tem pessoas aqui que não são da área de tecnologia, talvez uma grande maioria, né? Das dificuldades, o que você tem aprendido aí com o que você está vendo na prática, sendo lá o CEO, puxando um time, tendo que desenvolver, Cara, sei lá. Pra mim tá sendo uma escola, porque eu não tenho rodagem corporativa, né? E isso pra mim sempre foi um peso do tipo, e aí, como é que vai ser e tudo mais e tal. Mas acho que sim, as dificuldades específicas do mercado de saúde, dá-se muita atenção a quem você é. Então, pouco importa, às vezes, pouco importa o que você está me trazendo, mas quem você é e com quem você está faz muito mais diferença do que o produto em si. Então, essa coisa do networking e da indicação dentro do mercado de saúde é muito forte. Aquela coisa de quem é você na fila do pão e com quem você está andando. Isso a gente tem aprendido muito, o que nos leva a uma reflexão de que sozinho a gente não vai em lugar nenhum. Sim, sim. É muito difícil a gente conseguir escalar em saúde sem você ter um player grande. A gente foi fazer um exercício aí de olhar para as grandes startups em saúde hoje que estão despontando, e tem várias candidatas a unicórnio. Todas elas em algum determinado ponto trouxe do tipo... é o fundador da DASA, é o dono do sei lá o que. É o pessoal da Redditor que pegou no colo e colocou pra cima. Então, essa é uma característica muito forte dentro do mercado de saúde brasileiro, tá? Então, esse talvez seja uma dificuldade de... nós estamos aqui como Davi e Golias ali. Então, essa é uma grande dificuldade. E eu acho que essa talvez seja a principal, cara. Porque assim, tem algumas vantagens também, porque a gente tem, de certa forma, tem acesso a quem são os planos de saúde, quem são as pessoas e tudo mais, porque a ANS regula muito bem isso. Mas ao mesmo tempo que regula isso e aí torna o mercado regulado, a gente tem a dificuldade, a gente tem a facilidade, porque a gente tem a lista de todos os leads que a gente pode trabalhar. Mas chegar nessas pessoas... não é tão simples. Não é tão simples, não é tão simples. Quando você não tem um discurso muito bem alinhado com o que com o que a empresa está querendo, um produto muito redondo, é muito difícil. Só que é aquele ciclo. Para eu ter um discurso muito bem redondinho, um produto muito bem redondinho, eu preciso vender. E tem que testar, eu preciso mostrar. De dinheiro antes, eu preciso exercitar isso, eu preciso disso, aquilo. Então, existe um degrau a ser vencido, que assim, aqui você tá voando, joia, que legal, me dá case e tal. Então, mas eu preciso de espaço para fazer case. Eu preciso de espaço para poder testar minha solução no que você tem. Não, mas eu só quero soluções testadas. Não dá. Mas se você só quer, entendeu? Então, enfrentamos bastante isso nesse ciclo agora. A gente teve uma experiência com um programa de inovação que a gente passou em todas as fases. E aí chegou na fase final, fase de orçamento. A gente fez um orçamento de piloto, passou. E aí eles perguntaram pra gente como é que vai ser o plano pós-piloto. E aí a gente falou pra eles assim, eu dependo do número de prestadores que vocês têm na rede. Vocês conseguem me passar a relação de quantos prestadores vocês têm? E eles falaram, não, a gente não tem ideia. A gente não tem muito bem esse controle, não. Eu não consigo te passar exatamente. E aí a gente não passou no programa. Por causa desse dado. Porque eles não conseguiram me passar os dados. Então, assim, tem muito disso também. Às vezes a gente se sente, e você já passou por isso, você sabe o que eu tô falando. Às vezes a gente se sente com uma solução muito boa, que faz total sentido, mas o mercado não está pronto para receber isso. Sim, com certeza. Entendeu? Às vezes, por vezes, principalmente esse produto de gestão de qualidade, por coleta de desfechos centrados no paciente, são termos muito específicos, mas basicamente assim, você está sofrendo com uma apendicite, a RAI
entra como parceira do convênio para avaliar qual foi a sua experiência com o atendimento. E por meio dessa experiência, a gente infere a qualidade do que foi entregue. Só para deixar claro. Com esse produto, a gente se sente às vezes com o Google Glass na mão. Você lembra do Google Glass, sei lá, 15 anos, 20 anos atrás? Nossa, uma baita ideia, imagina um óculos que você consegue... Mas não tinha aplicativo, não tinha quem desenvolvesse funcionalidade, era caro e tudo mais. Sim. Então, a gente se sente, por vezes, assim, porque a gente olha para benchmarks lá fora, ou seja, exemplos, Estados Unidos e Europa, e já está todo mundo indo para esse modelo. Não é óbvio eu entender a qualidade de quem está prestando o serviço que eu estou pagando? Não tanto. Entendeu? Então, às vezes tem essa... o mercado não está preparado ainda, né? E isso pode ser para um produto, pode ser até para um serviço. Quando eu comecei com Lean Construction aqui no Brasil, cara, tinha pouquíssimas empresas que estavam fazendo assim. E se você... Até hoje, né? Eu falo mentoria consultiva para algumas pessoas. A grande maioria, até porque mentoria hoje já se tornou, né, uma palavra mais na boca da galera, aí, principalmente na internet, hoje em dia tem mentor de tudo quanto é coisa, mas muita gente, bastante ainda, não sabe o que eu faço. Aí tem que explicar e não sei o que, e é assim, né? Agora, se você for olhar enquanto empresa, esquece a parte tecnológica, né? A RAI enquanto empresa, você, seu time e tal, quais foram ou estão sendo os principais desafios, assim? Esquece a parte tecnológica do cliente, da entrega da venda, vamos dizer assim. Cara, eu acho que a gente não teve dificuldade o time é todo remoto, né? Então a gente não teve dificuldade com entregas e com organização com remoto, por exemplo, tá? Eu tô tentando filtrar pelas dificuldades, porque sem dúvida nenhuma hoje a nossa dificuldade é entrar no mercado, é validar isso no mercado. Não tem... O restante a gente entrega, porque a gente tem um time complementar, eu tenho uma sócia que é especialista em tecnologia, tem um sócio que é especialista em pesquisa clínica e eu cuido da parte mais de business em si. Mas acho que, cara, a dificuldade é entrar no mercado. Aí entra assim funil de vendas e tudo mais, mas acho que a gente, nesse momento, a gente voltou um step atrás. Sim, não tá nem no momento de montar um funil completo para tentar vender. Esses dias ainda, a gente estava conversando com outras startups e falando, como é que tá seu CAC e tudo mais e tal, LTV. Eu falei, cara, a gente não tá maduro para falar de CAC. Eu não tenho ciclo ainda. Então, e mesmo que eu vá agressivamente com funil de vendas, a gente ainda tem que validar algumas coisas. Então, talvez... E aí, acho que esse exemplo que eu dei do degrau, de a gente chegar no cliente, aí o cliente fala, nossa, mas eu sou uma Sul América, como é que eu vou deixar você testar no quintal da minha casa? Meu amigo, mas se você não deixar testar, nunca vai ter a solução. Então, eu preciso de uma porta aberta. Então, a gente se movimenta de um lado, a gente tem parcerias grandes com grandes hubs de inovação e a gente está se movimentando para isso. E aí tem a barreira também do quem é você na fila do pão. Então, ao mesmo tempo que a gente se movimenta para tentar entrar estrategicamente com algum case interessante, a gente hoje, nesse momento, a gente está se movimentando para tentar se aproximar de grandes players para levar talvez a gente num guarda-chuva de serviços, para a gente entrar embaixo de uma outra solução ou trazer um parceiro mais estratégico para poder entrar no mercado de maneira mais agressiva. Entendi. A dificuldade, né, esse lance da empresa ser formada, até mesmo porque ela já está formada, né, já tem um time rodando, né? E você entende disso, né? Você fazer uma empresa processualmente falando, bolar, aí você vai montar os seus indicadores, você vai estabelecer os seus processos e tal, mas por mais que você tenha estrutura empresarial, né? Muitos dos processos, inclusive, vão estar linkados com o que você vai entregar na ponta, né? Sem dúvida. Porque uma empresa que precisa ser gerida processualmente, mas é uma empresa por projeto. Que era o meu caso também, né? A consultoria era por projeto. Então eu tinha que ter processos estruturados e que mudam o tempo inteiro. Perfeito. Né? Não com uma frequência absurda, mas mudam muito. É diferente de você vender um carro. É diferente de você vender de um restaurante que tá ali, cara. O produto é aquele. Eu lembro que até hoje tenho, né, e eu fiz isso quando eu montei o IOPEX, que eu notei que eu saí da Porsche, que já era uma empresa grande de consultoria, Porsche Consulting, e eles desenvolviam, porque já estava no sangue da empresa, metodologias, mas eles não tinham um processo de desenvolvimento metodológico. Okay.
Eu tive que fazer isso. Entendi. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer? Que horas que eu vou parar? Porque eu não tenho tudo pronto. Não existe um método 100% pronto, que sirva para todo mundo, de todas as formas, tal, né? Até porque não é um sistema. Claro, né? claro. Então, para cada tipo de obra, eu vou fazer uma estrada, por exemplo. Um cliente estava fazendo uma estrada. Eu tinha algumas coisas que serviam ali, outras que tinham que ser adaptadas. E aí, essas que tinham que ser adaptadas, como é que a gente ia fazer? Eu tenho que chegar com o cliente com uma certa solução para mostrar que vai chegar a um resultado. Então, até hoje eu mantive. Eu tenho um processo ali no meu mapa estratégico que chama desenvolvimento metodológico. Eu tenho que parar alguns dias no mês para pensar no próximo método. Para pensar agora, né? Eu uso ele para pensar no próximo curso, para aperfeiçoar meu método. Inclusive agora o ciclo da excelência, conversei com você, né? Eu te falei lá, estou passando por mudanças, porque as coisas precisam evoluir. Claro. E eu tenho os meus próprios clientes, que são os mentorados, que são os meus testes, entre aspas. Né? Perfeito, excelente. Já vão fazer 17, 18, 19, 20, 21. 5 anos e meio agora que eu estou, entre aspas, né, evoluindo com esses conceitos, métodos, aí cria planilha, faz um monte de coisa, PowerPoint. E aí a gente vê que um monte de coisa mudou. Com né? certeza. Seja pela pandemia, seja você mesmo que aperfeiçoou um monte de coisa. E lá na ponta, quem quer te comprar, né, no meu caso o mentorado, aí o cliente, que hoje é de tudo quanto é mercado possível, ele já quer outra coisa. Ele não quer pagar por algumas coisas, ele não tem tempo, porque ele é o dono, ele não tem tempo de fazer uma coisa muito na minúcia, como o grande tinha, quando eu trabalhava no grande. Não, o cara quer aprender a fazer o fluxo de caixa e tal, pegar uma planilha, se ele tiver um sistema, mexer e acabar. Às vezes não, muitas vezes tem sido básico, né? Porque eu lido hoje com pequeno, né? Nem muito médio mais. E aí falta substância, né? Ninguém, como você disse, né? Uma pequena porção de todos os meus clientes tem alguma qualificação, né, de algum modo, seja lá em um MBA, alguma coisa assim, ou veio da área administrativa ou de contabilidade e tal. Mesmo assim, eu tenho cliente hoje que tem empresa que era contador, que abriu uma outra empresa, ok, parte financeira o cara sabe fazer, mas o resto falta, né? Então a gente tem que completar. Só para a gente evoluir mais um pouquinho, para a gente não demorar muito. Hoje, então, a empresa está formada procurando essas entradas aí. Isso. E quais são os próximos planos? O que você vê assim de evolução do que está indo? Talvez não precise contar tudo, né? Tem coisas que talvez seja meio confidencial, mas assim, o rumo que vocês querem dar, a empresa, inclusive, já está preparada para o próximo passo? Se não, o que você acha que falta para dar esse próximo passo? A gente tem uma cultura voltada para a construção de equity. O que é isso? Não sei se todo mundo está familiarizado com isso, mas basicamente é a gente crescer a empresa, claro, com clientes, com base e tudo mais, mas invariavelmente a gente vai precisar de rodadas de investimento para acelerar os processos de crescimento quando eles estiverem bem estabelecidos. Quando a gente tem a cultura voltada para isso, a gente precisa ter o planejamento do que vai acontecer em pelo menos 18 meses. Então, a gente tem um planejamento claro que se hoje entrar X mil reais ou X Y ou Y mil reais aqui, eu sei aonde alocar o dinheiro para fazer crescer da forma como a gente pretende. Imagina. Tá? Então, a gente tem Isso um planejamento... que você vai ter essa abertura de alguma forma para testar, para colocar para funcionar. Sim, porque se eu for para mercado buscar investidor, fundos de venture capital, investidores individuais ou grupos e tal, se eu for sem ter validado isso, eu me prejudico. Eu não valho nada, entre aspas, no mercado. Então eu preciso primeiro trabalhar dentro da caverna para poder falar, opa, deu certo, eureka. Deu certo, caraca. Rodei um mês dentro da Unimed XPTO e economizei 3 milhões para os caras. Legal, esse modelo eu aprendi a fazer, eu consigo replicar. Eu vou para o mercado e para eu replicar para mais 20 clientes, eu preciso do capital. Esse é o raciocínio. E, obviamente, a gente replica isso. E são esses processos de crescimento que a gente... É claro que a hora que vem o impacto tem os desafios, mas a gente já tem desenhados. Por exemplo, para eu atingir 20 clientes, eu sei o quantos funcionários eu tenho, a gente sabe o quantos de cada área, o quanto de banco de dados, tecnologia a gente vai precisar e etc. Tá? A gente
tem essa programação, tem esse planejamento. E talvez, claro, muito do que a gente aprendeu até na mentoria, isso nos ajuda pra caramba para ter essa visão de médio, de pequeno, de curto, médio e longo prazo, mas principalmente pela nossa cultura voltada para, se entrar dinheiro hoje, a gente consegue escalar o que a gente tem hoje. Então, de certa forma, isso nos ajuda bastante. Para pensar no Porque futuro... às vezes não é só o dinheiro, né? O dinheiro, obviamente, vai te ajudar muito, mas se eu puser dinheiro agora, eu não levo um tempo para treinar as pessoas, trazer, montar o processo, fazer a empresa... Exato. Né? E é claro que assim, o sonho azul lá na frente é poder crescer a RAI. A RAI, ela não se considera, ela não se caracteriza como uma empresa que daqui a 25 anos vai ter lá a empresa de... Não, ela é uma empresa voltada para equity, ou seja, daqui 5, 6, 7 anos, talvez a gente seja incorporado pelo grande sistema da Sul América, entendeu? A Sul América olha e fala, vocês conseguem realmente me ajudar, ao invés de ficar pagando vocês, eu pago vocês. Sim. Então, esse é o raciocínio de empresas voltadas... Ou uma outra tecnologia. Ou uma outra tecnologia, uma empresa exato. São coisas nesse sentido, ou por exemplo, uma grande discussão que está vindo, e a gente pode vir a falar mais um momento, tem se falado muito sobre Open Health. Open Health é basicamente o Gevandro ter acesso, poder, acesso e poder para os seus dados de saúde. Se você vai numa clínica X ou Y fazer um exame laboratorial, raio-x, ou você vai no postinho fazer uma coleta de sangue e tudo mais, tudo isso tem que estar integrado num sistema só. É seu dado. Então, existe uma tendência muito grande que os sistemas comecem a serem integrados, independente se você fez... Não é igual, sei lá, policial, né? O cara cometeu um crime lá num certo estado, Quantas vezes você não mudou de médico e falou, você tem um exame, putz, o exame ficou com outro médico. Por quê? É seu. Tem que fazer tudo de novo. É seu o exame. E por que o sistema do que o médico hoje está vendo, ele não pode ser integrado com o sistema do laboratório que você fez o exame? O dado é seu. Sim. O dado não é do convênio, muito menos do médico e nem do laboratório. Então, existe uma grande tendência para isso. Existem players grandes no mercado e a gente entende que a RAI entra para encaixar em alguma parte nesse sistema. Então, num futuro azul aí, a gente entende que nós somos parte integrante de um sistema que pode vir ajudar de maneira bem grande essa coisa de Open Health ou interoperabilidade de dados. Que é isso? Basicamente, interoperabilidade de dados, por mais que seja complexo, mas basicamente é você conseguir integrar os sistemas para que eles se enxerguem. Sim. Né? Então é esse lance de tipo, poxa, eu fiz um raio-x do ombro lá, eu vou ter que repetir porque sei lá onde é que tá. E os bastidores, Felipe, de uma empresa como a sua, né, numa startup, o que difere de uma empresa comum? Né? Não que uma startup não seja comum, mas assim, óbvio, igual você falou, uma das coisas que hoje muitas empresas têm é que cada um trabalha, sei lá, home office e consegue se virar. Exato. Então você tem que ter, inclusive, sei lá, um sistema, um software, um app ali para fazer a sua gestão, sei lá, de atividades, Trello, Asana, não sei o que você usa lá, ok. E o restante? Olhando empresarialmente, já que o contato pessoal é baixo, né? Não sei de quanto em quanto tempo vocês se encontram presencialmente, porque até para expor para a maioria das pessoas que veem os meus vídeos, né, que são de empresas entre aspas comuns, aí, varejo, serviço e tal, que não estão acostumadas com esse outro lado da startup, né? O que é diferente e o que dói? Eu acho que é cultura. É uma cultura um pouco mais flexível, não que seja errado não ser, isso é importante falar, a gente não é melhor que ninguém, e eu acho que tem ônus e bônus de todos os lados, né? O home office full, a gente tem um escritório, a gente até brinquei contigo esses dias, a gente tem um escritório no metaverso, a gente usa uma plataforma que a gente tem os bonequinhos de cada um lá e, enfim, esse é o nosso escritório. Existem ônus e bônus, porque eu gosto de ver gente, eu gosto de conversar. Sim. Se eu pudesse, a gente estaria todo mundo junto, mas hoje a nossa equipe tem gente em Guarulhos, em São Paulo, em São José, em Taubaté. Então, qual seria o custo hoje
eu, startup, que preciso estar enxuto, Sim. qual seria hoje o custo para eu ter um escritório, né? uma estrutura, e quanto eu perderia de talento de me limitar baseado em localização geográfica? Porque hoje eu posso contratar muita gente não quer, né? Eu moro aqui, quero ficar aqui, escola do filho. E hoje eu posso contratar um desenvolvedor ou alguém de atendimento ao cliente, ou alguém de design, de marketing. Tá lá na Bahia, que tá lá não sei aonde. Ok, o cara tá lá, com o pé na areia e tá tudo bem. Amigo, você tá entregando, a gente controla, a gente se fala, a gente faz dailies, que são reuniões diárias de alinhamento de meta. Ok, para mim tá tudo certo. Isso não entendo, e eu não queria deixar essa imagem de que, nossa, que são maravilhas e tudo mais. Não, porque a gente sente falta também do... Eu acho que uma grande diferença do que você perguntou no que dói, e eu nunca tinha parado para fazer essa reflexão, é que assim, empreender nesse modelo que a gente está é mais solitário. Sim. E às vezes dói mais. E às vezes é mais hard. É mais hard. É igual o meu caso, né? Eu decidi ficar sozinho. Tinha várias pessoas e tal. É bom, mas é ruim. Tinha gente para conversar, escritório, você toma um café, você dá uma parada, tem uma festa de fim de ano, um projeto com o cliente, aí traz. Esse próprio networking já traz mais networking, porque uma pessoa traz a outra. Hoje em dia é tudo eu, né? Então, esse eu presa também tem esse lado assim. A gente tem uma sensação muito grande de eu presa, apesar de eu ter dois sócios extremamente parceiros, irmãos, que a gente tem uma afinidade muito legal, uma complementariedade muito legal. É solitário, mas ao mesmo tempo eu estou na minha casa, com a minha filha, como eu tinha planejado, entendeu? Então, se eu quiser parar um pouquinho entre reuniões e ir lá andar de bicicleta no final da tarde com ela, eu vou, e tudo bem. Então eu acho que cultura é um ponto forte. E aí as entregas tem que ser, te cortando já, mas aí as entregas tem que ser mais ferozes. Era o próximo ponto. Você tem que ter uma disciplina, um foco específico muito grande, né? Era o próximo ponto, porque o fato de ser flexível e a cultura ser desse jeito não significa que a gente vai ser flexível nas metas. Porque se o cara ele me provar por A mais B que ele consegue me entregar o que a gente combinou em X tempo, tá ótimo, bicho. E esse tempo atende, né? Um certo prazo que foi colocado. Tá tudo certo. Eu não vou ficar pedindo para ele bater cartão, entendeu? Então, eu acho que isso tem a ver um pouquinho com cultura. Eu acho que dentro da startup, o time compartilha muito os desafios grandes, os pequenos, os médios e os grandes. Então, o time sabe quais são as nossas batalhas diárias. E isso tende a trazer um engajamento muito grande. Porque eu acho que o que eu sinto, pelo menos no time que a gente está construindo, a gente tem 7 pessoas hoje, mas o que eu sinto que no que a gente está construindo é que todo mundo sonha o mesmo sonho. E que às vezes, não vou generalizar pelo amor de Deus, mas às vezes em ambientes reais a coisa é muito mais processual, tipo, eu tô aqui fazendo o meu servir água e colocar aqui e tá tudo certo. E não tá pela empresa, não tá pelo propósito da empresa. Então acho que isso são pontos... Tem coisas que são legais, né? Porque o nível do engajamento vai depender de vocês, né? Dos gestores, né? De olhar para o processo, liderar as pessoas, puxar, tem que ter muita ferramenta certinha, né? Para nos seus dailies da vida lá você poder fazer essa rotina funcionar com produtividade, aí medir as coisas também é difícil porque está mais longe, né? É mais prazo em si do que a produtividade picadinha ali numa certa atividade. Mas que bom, né? Que se as coisas estão caminhando, isso é o mais importante. Não vou falar que é fácil não, tá? Não, pelo contrário, é difícil e não tem nada fácil, né? A gente torna, independente do mercado que a gente quer entrar, né? Eu tenho cliente aí de tudo quanto é mercado hoje. Cara, tem gente passando por diversos momentos. E o mais engraçado, né? Você pega, por exemplo, loja de, sei lá, hoje eu tenho vários clientes que têm loja de roupa. Uma tá super bem e a outra tá super mal, por diferentes motivos. Você fala, mas é o mesmo mercado? Porque as pecinhas que estão lá são outras, com certeza. Eu posso vender, inclusive, quase que a mesma roupa que a sua, quase que do mesmo fornecedor, quase que no mesmo preço, que as pecinhas que estão lá são outras. Então, o resultado vai ser outro. Startup também deve ser assim. Os desafios eu acho que devem ser
juntar, né, esses elementos de pôr produto, entre aspas, a entrega no mercado e saber pôr gente certa no lugar certo. Sem dúvida, sem dúvida. A gente sente que os ciclos dentro da startup são muito rápidos, muito rápidos, muito rápidos. Então, assim, por exemplo, a gente sofre pra caramba com negociação longa. A gente estava desde dezembro numa negociação com um cliente. E aí semana passada a gente estava na fase final, aí eles falaram, acho que a gente não quer mais isso, aquilo e tudo mais. Também já passei então, assim, foram 4 meses de dedicação, de montar piloto, de apresentar proposta, de fazer reunião técnica. Então existe uma dedicação a isso. Então isso, às vezes, a gente bate de frente com frustração, né? Então, mas faz parte do jogo. É um negócio para ser estudado, assim, né? Eu tenho lido bastante coisa, é uma coisa que eu tenho trabalhado com os meus clientes e mostrado para eles, né? Tanto desenhando, né? Tem coisa que não tem em livro, aí eu monto lá tipo a jornada do cliente. Por exemplo, no seu caso, você tem um funil longuíssimo, que era igual o meu antigamente, né? Eu falava que meus projetos eram igual um filho. Na média levava 9 meses para nascer. Hoje é bem mais rápido. O do varejo é um funilzinho de uma hora. Super rápido, né? Você pode ir na loja, olhar, comprar e acabou. Mas é claro que isso reflete o também, né? O seu um bebê de 9 meses lá com certeza era muito maior do que o varejo, né? E aí tem essas nuances, né? Porque até eu conquistar, todo custo é meu, né? Claro. Eu que pagava a viagem para ir no cliente, viajar 3 vezes por Rio, para onde for, fazer reunião com X diretores, gerentes. No final, obrigado, porque ele achou e contratou o concorrente, seja lá o que for. Então é desafiante. Não que seja tão diferente dos outros, né? Mas a forma de pensar e desenvolver processualmente isso tem que ser pensada, né? Porque senão como é que você faz um seu funil de vendas longo ficar o mais curto possível, com o que a gente chama, né, eu hoje chamo de lead time de funil, para que eu consiga ser tão bom naquilo que eu vou mostrar, que na média, que não é nada tão bom assim, né? Falar sempre média é ruim para um engenheiro, né? Mas desenvolver um funil que na maioria das etapas, pelo menos, sirva para quase todas as pessoas que eu vou apresentar. Vai ter mudanças? Um vai pedir um negocinho a mais, outro aqui, mas não pode ser tudo. Eu não posso começar do zero tudo de novo e eu tenho que ter proposta pronta, company profile, eu tenho que desenvolver cada etapa, eu tenho que ver de onde está entrando, eu tenho que ver o que o cara tem que saber quantas vão na reunião isso, saber como tirar os melhores insights, é isso. Show de bola, cara. Eu acho que por hoje está bom. Obrigado mais uma vez. Espero que a RAI não só floresça, né, como já está com 7 pessoas aí, mas consiga tanto os investimentos quanto a abertura de portas. Sem dúvida. É um desafio. Eu fico vendo você lá falar nas nossas reuniões, nos nossos vinhos aí de cada dia. Mas deve ser complicado, porque é uma coisa que não está na mão da gente, então, né? Lógico eu que ia complementar. O varejo também não está. Eu não sei quantas pessoas vão. Mas eu ia complementar o seguinte, estava pensando aqui, você falou de desafios e tudo mais. Acho que talvez o nosso maior desafio seja vender uma coisa que não existe ainda. A gente vende inovação. Ninguém sabe nem para onde vai. Entendeu? Então, quando eu falo quando eu chego para um gestor de convênio, com um presidente de um convênio, e falo para ele, cara, você já pensou o que você pode fazer se você tiver um ranking de qualidade de todos os seus prestadores, mostrando quem está performando melhor ou pior? O cara falou, não pensei, não tenho nem ideia do que é isso. E realmente ele não tem nem ideia. Talvez não estava nem no escopo dele. Tem nem ideia. E aí, esse é o ponto que tem sido. E se você me der na mão, eu não sei o que fazer com isso. Aí você fala, puta, aí é algum lance do Google Glass. Porque não conhece, ele nem experimentou ainda. Né? Vender inovação é muito disso, né? As primeiras vezes que a gente usou qualquer aplicativo desse que a gente usa corriqueiramente hoje, a gente falou, tipo, como que eu faço com isso? Né? Então, traduzir o que a gente faz de tecnologia de uma forma fácil, prática e que leve valor ao cliente, talvez esse seja o nosso maior desafio. Mas, de novo, nós não vendemos um produto de prateleira. Não é uma camiseta. A camiseta todo mundo sabe para que serve e o que é. A gente não vende um prato de comida, Marmitex. Marmitex todo mundo sabe o que é, para que serve. A gente vende tecnologia, inovação. E isso é muito complexo. O buraco é mais embaixo. Muito complexo. Cara, mas a gente topa o desafio, pô. Claro. Não, a empresa já nasceu, né? Agora tem que saber dar esses próximos passos aí, quem sabe próximos investidores ou o que for.
E esse lance, né, do estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, é o nível de preparação que aí a empresa tem que estar bem estruturada. Sem Você dúvida, tem que garantir que dúvida. o quintal está limpo, a casa está limpa, está tudo dentro do que precisa estar, porque na hora que a coisa acontecer, bora Precisa lá estar pronto para fazer acontecer. É isso. Show de bola, obrigado mais uma vez. Obrigado você. Pessoal, esse foi o Papo de Dono, né, uma iniciativa que eu estou voltando aí, o Felipe está sendo o segundo, se eu não me engano, eu acho que é o 71 ou 72 papos de donos que eu já fiz até hoje e vou continuar, já convidei um monte de gente, já está agendado aí, espero poder trazer todos os papos de donos na maioria das vezes, né, sempre que for possível, que as agendas de quem vão ser entrevistados nem sempre batem com a minha, mas espero lançar um vídeo por semana sempre nas sextas-feiras. Quando não der, te mudo um dia ou outro aí, mas vou fazer um esforço para trazer para vocês até a sexta. Inclusive os áudios viram um podcast, literalmente, né? Que tá no Spotify. Se vocês quiserem escutar essa entrevista toda lá no Spotify, em breve, questão de horinhas aí que onde eu salvo lá, já lança lá pro Spotify, vocês podem curtir também. Beleza? Muito obrigado mais uma vez, Felipe. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, gente. Grande abraço, saúde para todo mundo e até o próximo. Valeu, abraço.